Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, dos versos 1 e 2. Lucas, capítulo 4, verso 1 e 2. Conforme você for encontrando, diga amém, por favor. Glórias a Deus. Diz o texto: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Somente até aqui por enquanto. Pai bendito, obrigado por essa noite, pelo louvor, pela adoração, pelas ofertas, as intercessões. Te agradecemos pela reunião dos teus filhos aqui neste lugar. Pai, obrigado pela chuva não ter chegado a nós da maneira como foi alardeada, como foi prevista, como ela foi dita que seria. Louvado seja o teu nome, Pai. Guarda os lugares onde a chuva infelizmente chegou com força. Ser com cada um daqueles que estão passando necessidade e prova agora, mas nós te adoramos, porque aqui não foi desta forma. Senhor, somos dependentes de Ti em todo o tempo e não seria diferente agora. Fala conosco, usa o Teu Espírito Santo para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. O texto que acabei de ler agora, ele é muito conhecido. Marcos não fala dele, João tão menos, mas Mateus e Lucas retratam bem essa ida de Jesus para o deserto. E ela é emblemática porque é onde o ministério de Jesus começa. Jesus não fez um milagre, segundo os textos dos 4 canônicos, mesmo não sendo João o que combina ou fora daquela simetria de Mateus, Marcos e Lucas, mas todos eles entendem que Jesus só fez milagres após o deserto. O deserto para Jesus foi antes e depois da operação do Espírito Santo. Atos 10, 38, Pedro, ao pregar, vai dizer: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, evangelizando as pessoas, porque Deus era com ele. Então, Pedro entende que Jesus operou o seu ministério pelo Espírito Santo, mas só ocorreu depois do deserto. Porém, quando nós falamos de deserto, e eu estava analisando hoje, temos vários momentos de deserto na Bíblia. Aqueles que vieram de igrejas pentecostais sabem que quando se fala do deserto, dá a impressão que o deserto é uma coisa só para todo mundo, mas não é. Cada deserto é uma experiência única. Cada deserto é um passar pessoal, é um passar sui generis. Ninguém passa o mesmo deserto. Pode passar os mesmos anos, semelhantemente, a mesma necessidade, a mesma falta, mas nunca é o mesmo. O seu deserto tem o seu DNA, o seu deserto tem a sua impressão digital, o seu deserto é só seu, de mais ninguém. E às vezes nós achamos assim: o deserto do outro, ele é pequenininho, o do irmão ou da irmã, da minha cunhada, do meu primo, do meu tio, não foi tão longo quanto o meu. Claro, tudo que é ruim nosso é pior do que o dos outros. Tudo que acontece conosco, a gente acha que é a pior coisa que aconteceu. Então é bem nosso achar que o nosso deserto ele é o pior. Só que, na verdade, nós vamos ver aqui alguns desertos importantes. E a forma, porque às vezes falando assim: por que eu estou no deserto, meu Deus? Por que eu vim parar aqui? Nem todo deserto você foi estar ou estará nele pela mesma situação de outra pessoa. O deserto de Moisés, por exemplo. Moisés foi levado ao deserto porque ele errou, porque ao assassinar um egípcio para defender um hebreu, ele se tornou réu, culpado da justiça egípcia. Então ele teve que ir para o deserto, e não só andar no deserto, ele teve que viver 40 anos no deserto, porque chegando ali no deserto ele encontrou mulheres, encontrou Zípora, Séfora, sua esposa, filha de um sheik, filha de um sacerdote de El-Elion. Ali ele conhece o seu sogro Jetro, ali ele fica 40 anos e tem raízes de família, até que Deus vai lá chamá-lo no deserto, para ir ao Egito, tirar o povo do Egito e continuar no deserto. Meu Deus, que loucura. Mas entendam o deserto de Moisés. O primeiro deserto de Moisés é o deserto da intelectualidade. Moisés tinha um QI elevadíssimo.
E Deus precisava mostrar a ele que ele não podia fazer o que ele quisesse, com quem quisesse, a hora que quisesse, ainda que tivesse uma coroa. Deus está acima de toda a soberania humana, acima de todo o dinheiro, acima de todo potestade, acima de qualquer situação. Deus está acima de tudo. E quando achamos que podemos, que somos inteligentes e temos dinheiro, conexão, Deus diz: vou te mandar para o deserto para você entender, você não é nada perto de mim. Você não é ninguém perto de mim. E Moisés tinha que aprender, porque ele foi criado na escola das ciências, da magia, da sabedoria, poliglota, lutador, coronel, possivelmente um dos coronéis ou generais de Faraó, aí vai, independe de qual estrela você queira colocar no ombro de Moisés. Sabe, muitas vezes Deus nos leva ao deserto porque somos arrogantes com Deus. Deus não proíbe você de ser bom, muito pelo contrário. Deus diz que você tem que ser excelente. Deus não proíbe de você ter coisas, muito pelo contrário. Deus diz: se você obedecer e ouvir, comerá o melhor dessa terra. Paulo fala em Efésios capítulo 1 que todas as sortes de bênçãos estão com Cristo Jesus assentadas nas regiões celestiais, e Deus deu todas elas a nós, a igreja. Então Deus não nos proíbe de ter coisas, Deus não nos proíbe de ter inteligência, sabedoria, Deus não nos proíbe de ter expertise, Deus não nos proíbe de ter conexões, Deus não nos proíbe de ser as pessoas influentes na sociedade, até porque Deus quer que os cristãos sejam influentes na sociedade. Deus quer cristãos sim nos tribunais, cristãos na educação, cristãos nos esportes. Deus quer cristãos na arte, na música. Deus quer cristãos na medicina, sim. Deus quer cristãos na ciência, nos laboratórios. Deus quer, mas Deus quer que esses grandes homens sejam como Daniel. Quando Nabucodonosor foi elogiar Daniel, ele disse: opa, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem comanda os ventos, ele quem manda as estações, estabelece rei, tira reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento entendido. Fique sabendo, Nabucodonosor, se tiver que glorificar, glorifica ao Deus dos deuses, pois foi ele quem me deu o teu sonho e a interpretação para te contar. Olha quem é Daniel. Deus não te proíbe de ser grande, Deus só te proíbe de ter em você a síndrome de Satanás. Você só não pode achar grande demais, você só não pode pensar que você pode tudo. Você pode tudo que Deus deixa você poder. Você pode tudo o que Deus deixa você poder. Se Deus falar hoje, acabou. Acabou. Moisés foi levado a esse deserto por isso. Deus tinha uma grande obra na vida de Moisés, mas Moisés entendia que ser o libertador era com a chancela egípcia. Ei, às vezes você diz assim: eu tenho grande ministério na mão de Deus, eu tenho obra na mão de Deus, eu tenho ministério na mão de Deus, mas com a chancela do Espírito Santo, com a sua chancela não vai prestar. Não adianta você dizer: não, eu vou usar o que eu tenho para glorificar o Senhor. Deus não quer ser glorificado com o que você tem. Ele já tem anjos glorificando a Ele 24 horas por dia. Deus quer um coração quebrantado e contrito. Deus quer que você dê adoração. Deus não precisa do que você tem, a não ser que você faça como os 24 anciãos. Pegue a sua coroa e devolva a Ele e cante: tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus mentido, tudo deixarei. Se for assim, Deus aceita. Se for desse jeito, Deus aceita. Porque às vezes nós achamos que podemos adorar a Deus de uma forma diferente. Jesus explica a mulher samaritana no capítulo 4 de João. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores sejam como Ele, o adorem em espírito e em verdade. Ele não quer tua liturgia, não quer teu dízimo. Ele não quer o seu tempo extrapolando em ministério. Ele quer a tua adoração. Moisés passou 40 anos no deserto, e eu creio, o texto não diz, que na companhia de Jetro, que era um sacerdote de Elion, aprendeu muita coisa. Tanto que um dia Deus aparece para ele. E quando Moisés tem esse primeiro encontro, que acho que nem Jetro nunca teve, nenhum daqueles que viveu com Moisés na sua geração teve, ele é convidado por Deus a voltar ao Egito para tirar os seus irmãos de lá. Até aquele momento Moisés não entendia: mas eu sou pesado de fala,
Manda outro. Eu não quero voltar, eu tenho pendências no Egito. O senhor está entendendo, Deus? Eu não vou falar porque está feio, eu estou com vergonha. Eu tenho pendências, sou procurado. Se os meus irmãos que estão lá me virem, se os meus irmãos souberem que sou eu que estou lá, é capaz de não sair de lá. Manda outro. Sabe, as pessoas às vezes se acostumam com o deserto. Às vezes tem irmão que fala, irmão, tudo bem? Na prova, né, varão? 10 anos depois, na prova, né, varão? 20 anos depois, na prova, né, varão? Oh, meu Deus do céu, sai dessa prova, vaso. Mas a pessoa pega aquela zona de conforto da prova. Moisés, que foi criado no palácio, se habituou, depois de 40 anos, viver entre cabras, ovelhas, suado, cheirando a deserto. Um homem que tomava banho de leite de cabra, que recebia os melhores perfumes, vindos inclusive da Europa, do mar Egeu. Agora Moisés cheirava a cabra, a capim gordura. E por mais que se higienize, meu filho, não dá. E agora Moisés, quando Deus volta para o Egito, ele, não, saí de lá, o que eu vou fazer lá? Mas eu te quero lá. Não, mas o que eu tinha que fazer lá? Não, você antecipou a sua saída de lá. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes Deus te tira do lugar para te poupar. Mas não quer dizer que acabou a tua história no lugar. Preste atenção nisso. Há lugares que Deus te tira para poupar teu pescoço, mas a tua história ainda não acabou. Você ainda vai ter que sair de lá da forma correta. Deus falou, não, você saiu fugido, saiu como bandido, saiu procurado pela justiça, saiu procurado pelos soldados, saiu procurado pelo irmão, saiu com vergonha, tu vai sair de lá debaixo do meu poder. Tu não vai sair de lá como ladrão fujão, não. Tu vai sair de lá debaixo do meu poder. Pode voltar que eu te quero lá. Meu Deus. Ah, meu Deus. Mas por que Moisés foi para o deserto? Porque era inteligente demais. O deserto de Moisés é por causa da intelectualidade. Cuidado. Tiago diz, se falta sabedoria, peça a Deus que dá sem moderação. Mas olha só, peça com fé. Não duvida, não. E ele vai falar que a inteligência da terra é maligna, mas a de Deus é divina. Moisés foi para o deserto porque era inteligente demais. E aí o que Deus faz? Expulsa ele do meio dos inteligentes e coloca ele no meio de um povo simples. Você entende que Deus nos tira de certos lugares porque há coisas que não se aprende entre as multidões. Há coisas que se aprendem só no deserto. A nossa religião é a única que odeia a solidão. A nossa religião gosta de comilança, churrasco, aconchego, grupo. Se não tiver essa confraternização, né, onde o ventre, o Deus é o ventre, onde se não tiver esse povo se entupindo de coxinha, meu Deus, quibe, guaraná, Coca-Cola e bolo no final. Se não tiver o bolo no final, Jesus, valha-me daquele que fizer uma fraternidade, a confraternização não der bolo no final. E tem que levar um pedaço para casa. Se não tiver isso, crente não é igreja. Mas sabe, quando você vai para outras religiões, um dos pontos fortes deles é a solidão. Ficar só. Meditar. Se separar. Não conversar. Não trocar ideia. Não ser absorvido, não absorver. Não influenciar e nem ser influenciado. Por um tempo, é claro. Porque eles entendem que precisam se purificar. Precisam entender melhor suas próprias vidas. E muitas vezes vamos para o deserto porque tem muita gente ao nosso redor. E como a gente não quer sair por vontade própria, Deus nos tira e nos leva. Moisés precisava sair do Egito. A obra que Deus tinha para Moisés era muito grande. Só que Moisés estava querendo ficar maior que a obra. Cuidado. A tua obra é grande, mas você não pode ser maior que ela. A obra de Deus na tua vida é algo grandioso. Mas quando Deus vê que você está ficando muito maior que a obra dele, diz assim, peraí, deixa eu te mostrar o seguinte. A obra é minha, não é sua. O trabalho é meu, não é seu. Quem tem que se glorificar sou eu e não você. Então vamos entender uma coisa. Vamos cada um ficar no seu lugar. Faça a minha obra. Pronto.
glorifica o meu nome. Pronto. Eu te dou o que você quiser, contanto que ao final você seja menor do que eu e a minha obra. Entenda que quando Moisés vai para esse deserto, ele é expulso. Mas quando você pega o outro deserto, que é o deserto de Elias, Elias é totalmente diferente de Moisés. Interessante. É um cara mais de roça, chucro, brabão, pelo jeito que ele fala, né? Nada polido, ele já aparece no cenário desafiando o rei de Israel. É o jeito dele, Deus queria um homem daquele jeito. Eu entendo que para aquela geração não podia ser um Jeremias, não podia ser um Isaías, não podia ser um Moisés, não podia ser um José, tinha que ser um Petrúquio, Shurek, sabe? Versão 1.0, eu vou ter um protótipo beta, vou botar um Shurek beta aqui para ver o que vai dar. Tinha que ser Elias, cara chucro. Mas interessante, quanto mais inteligente é, mais o cara duvida da fé. E quanto mais simples a pessoa é, mais ela tem fé. Já notou isso? Os mais simplórios passam por mais milagres. Os mais inteligentes custam a ver um milagre. A intelectualidade, que é chamada de razão crítica, ela é contra a razão pura. Porque Deus é razão pura. Mas a academia é razão crítica. Por que isso vai acontecer? Por que eu vou andar sobre as águas? Por que o monte vai pular? Por quê? Sem fé é impossível. Pois é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele é galardoador. Então tinha que ser um Elias para dizer assim, conforme a minha palavra não vai chover Israel. E não choveu. O cara é brabo. Desce aí, homem de Deus, com o chicletinho, o capitão com o chicletinho na boca. Desce aí, homem de Deus. Elias olhou, é assim? Se eu sou homem de Deus, você desce fogo do céu. Acabou. Que poder é esse? Que o cara fala e acontece, manda e acontece. Deus deu a ele essa unção. Só que mesmo Elias teve que ir para o deserto. Moisés foi expulso, agora Elias é mandado. Come, bebe, estou mandando você para o deserto. Não, quero morrer. Come e bebe. Você vai para o deserto, a caminhada é longa. O deserto de Moisés é o deserto da intelectualidade, mas o deserto de Elias é o do sentimento. Elias era um pouquinho um sangue latino, sabe? Um sangue magal. Porque quando ele foi ameaçado, preste atenção, Moisés foi ameaçado 10 vezes por Faraó, mas continuou lá. O povo xingou Moisés, reclamou de Moisés, a culpa é sua, olha o que está acontecendo. Mas Moisés não saiu do Egito. 10 vezes, Elias uma vez foi ameaçado. Tirou onda com a cara de Acabe, de Jezabel, de Aserá, de Baal. O povo matou, o povo fez, mas quando Jezabel falou, vou te matar. Elias sai de cabeça baixa, arrastando a alpargata. Parou debaixo de um zimbro, dormiu, chega. Não sou melhor do que meus pais. Também viu que adianta eu estar aqui. E foi assim até a caverna. E quando Deus chama ele, faz isso aqui, Elias. Eu estou aqui porque sou eu que sofro, sou eu que passo prova, sou eu que estou aqui. Sabe por que às vezes vamos para o deserto? Porque Deus precisa tratar sentimentos dentro de você. Raiva, rancor, mágoa, tristeza, angústia, decepção, coisas que nós não queremos colocar para fora, coisas que nós insistimos porque vira um bichinho de estimação. Você precisa ter uma desculpa, você precisa ter, sabe, quando alguém vier te questionar por que você não cresce, por que você não ocupa tal espaço, por que você não foi escolhido, por que você não cresceu, você precisa de um roteiro para dizer, eu não consegui porque não deixaram. Juan Antônio, não deixaram. Aí vem Paulo e diz assim para você, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, Elias queria dizer assim, eu não quero mais porque eu não consegui tudo que eu planejei. E quem disse que tudo que você planejou vai dar certo? E quem disse que tudo que você descreve, botou no papel, vai dar certo? E quem disse que todos os desejos do seu... A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Antes de dizer que Deus vai fazer algo para você, no Salmo 37, verso 4, ele diz, olha só, descansa no Senhor e espera nele.
Agrada-te, Senhor. Fala de confiança, de entrega, de entendimento. Deus não faz o que você quer. Deus faz o que Ele quer quando Ele entende que você sabe o que Ele quer para a tua vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se está dentro do escopo dele, Ele vai fazer. Se não está dentro do escopo dele, enquanto você não entrar no alinhamento com Ele, não acontecerá. Aprenda isso. É assim que funciona. Sendo da vontade de Deus, para com esse negócio. Eu entendendo a vontade de Deus é a melhor frase. Quando eu entender a vontade de Deus, quando eu compreender a vontade de Deus, quando eu entender o que Ele quer de mim. O deserto de Elias, é o deserto em que Deus fala assim, levanta, sai daí e vai para o deserto. Poxa, mas ir para o deserto é complicado, é solitário, é perigoso, escorpiões, o de Jesus tinha escorpiões, cobras, serpentes, frio, muito frio à noite, muito calor de dia, sabe, é o antagonismo do clima. Até 60, 62 graus, apesar que o carioca está acostumado. Teve um dia que deu 60 graus aí, né? Sensação térmica de 60 graus. Até debaixo do ar-condicionado estava calor. Meu irmão, até o ar estava querendo pifar. E de madrugada abaixo de zero. Mas entenda, Deus nunca vai te mandar para o deserto sem entender que você está fraco. Deus enviou um anjo para Elias, mandou fazer comida e levou água. Deu pão e água, disse, come e bebe. Não só uma só vez, mais uma vez, coma e beba. Mais uma vez, coma e beba, porque a tua caminhada é longa. Pode notar que antes de você ir para o deserto, Deus te mandou pregadores, profetas, e ir nos cultos abençoados, corais. Deus foi te alimentando, é que você não vê. Porque alguém que não está bem para ir para o deserto não consegue ficar nem um dia. O deserto de Elias é diferente porque ele foi mandado por causa dos seus sentimentos. Todas as vezes que você tiver sentimentos a serem revistos, tratados, reconhecidos, Deus vai te mandar para o deserto. Porque tem coisas que nem psicólogo, nem terapeuta, nem psicoterapia, nenhuma terapia vai resolver. Há coisas dentro de você que só Deus conhece. Mas é necessário que você diga, sonda, meu Deus, e vê meu coração. Sonda, meu Deus, e vê meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. É necessário ter coragem para também dizer para Deus, Senhor, vem aqui e me sonda. Elias, era necessário que Elias fosse àquele deserto, era necessário que Elias saísse debaixo do zimbro. Porque às vezes, quando nós ficamos estacionados em uma área da nossa vida, é uma retroalimentação de coisas ruins, é muito perigoso. Você fica mais vingativo, você fica mais odioso, você fica mais, melancólico, você começa a ficar muito trágico, e tudo para você tem um peso ruim, tudo para você está em trevas. É necessário que Deus diga, vai dar uma volta no deserto, vai. É interessante que quando Elias vai ao deserto, ele vai para a caverna, e Deus pergunta a ele, o que fazes aqui? Já pregamos sobre isso. A pergunta é retórica, mas ao mesmo tempo ela tem uma razão de ser, porque assim, eu não te mandei para a caverna, eu te mandei para o cume do monte. Horebe é a parte mais alta das cordilheiras do Sinai, da cordilheira do Sinai, que é um deserto e montanhas. Ele mandou para Horebe, lá para cima. Mas como Elias não foi, ele determina o final de Elias e diz, quando tu sair daqui, coloca Eliseu no teu lugar. Você vai voltar a viver a vida normal, mas não vai ter a mesma missão que você tinha. Você agora vai ser professor. Vai ter poder, vai fazer muitas coisas poderosas, mas será um profeta professor, não mais um profeta executor. Vai preparar Eliseu, que no tempo certo eu vou te levar, e Eliseu vai ficar no teu lugar, porque eu preciso de profetas nesse lugar. O que Deus falou para Elias ali é o seguinte, você não é insubstituível. Você não é insubstituível para mim. Aliás, ninguém. Eu tiro você e coloco outro no seu lugar. Se você acha que você é imprescindível para a obra de Deus, que você é imprescindível para isso, que você é imprescindível para... Não ache. Até que você não entenda, até que você entenda o que Deus quer com você, Deus poderá te sacar e colocar outro. Assim como o técnico de futebol. Pode tirar o craque e colocar um outro. Pode não ser tão craque quanto ele, mas ele tira e coloca outro mais comprometido com o time do que aquele que está ali jogando com o nome.
ao invés de jogar com sangue. Deus faz isso. E Elias precisava entender isso, por isso que Elias foi mandado, por causa dos sentimentos. Aí você vai ver o deserto de Jesus. Moisés foi expulso, Elias foi mandado, Jesus foi conduzido. Que maravilha. Jesus não foi expulso, Jesus não foi mandado. Quando ele sai do Jordão, vem o Espírito Santo e pega ele pela mão. No grego diz paidagogos. Pegou ele pela mão e falou: vamos, filho, vamos para o deserto só para fazer essa última prova. Vamos matar essa humanidade dentro de você? Vamos matar essa metade de Maria aí, para você ser 100% Deus. Vamos lá. 40 dias de deserto. 40 dias e 40 noites, orando. E quando teve fome, o diabo apareceu. Entenda, o diabo, enquanto você estiver forte, o diabo não aparecerá. O diabo vem pelo cheiro. Quando você começa a cheirar putricina, cadaverina, oh meu Deus, cheiro de podre, cheiro de pecado, Satanás aparece. Sabe por quê? O deserto é lugar de privação, o deserto é lugar de tentação, e o deserto é lugar de provação. Repita comigo: privação, tentação e provação. A privação é, colocou o pé no deserto, o Senhor é meu pastor e tudo vai faltar. Porque Ele fará faltar. Você entende isso? Todo mundo, não, você é meu pastor. Quando Deus tira, ninguém dá. Depois vou dar 10% de João, viu, João? Fez uma autopropaganda do livro. Mas no 4 Estações eu digo, meu irmão, quando você está no outono, você está aquela casca preta, sem folha, sem nada, parece até aquela árvore da família Adams, quando bate o relâmpago assim, que você olha, ninguém quer chegar perto, o passarinho não pousa, nem Joaninha quer ficar lá perto, meu irmão. Ninguém quer ficar, criança não pode brincar que o galho vai cair, a mãe não deixa, a árvore fica sozinha, sem nada. O pessoal está pensando, tadinha, morreu, daqui a pouco cai. Não é não. Essa é a hora que Deus está investindo onde ninguém está vendo, lá nas raízes. É para ficar feia mesmo, para ninguém chegar perto. E quando chega alguém querendo ajudar, Deus fala, sai, quem mandou tu ajudar? Ajuda não, sai. Jesus, eu estou sozinho, eu estou mandando você ficar sozinho. Jesus envia alguém, não vai enviar ninguém. Não vai ninguém para te ajudar. Eu estou determinando que ninguém vá te ajudar. Sabe por quê? Quando amanhã você der testemunho, você vai dizer, só o Senhor me ajudou. Só o Senhor se compadeceu e foi o Senhor quem me sustentou. Então ele deixa você sozinho. Jesus estava sozinho. Tu não viu Jesus dizendo assim, Satanás, eu vou te amassar agora. Ah, Satanás, queima, pai, queima nesta noite, pai, agora esse diabo, esse chifrudo capiroto. Mansamente, 40 dias sem comer, está escrito. Está escrito. Está escrito. Deserto é lugar de privação, onde Deus seca as tuas potencialidades, onde Deus até tira o nosso raciocínio lógico. É o lugar onde Deus tira aquela tua força, sabe aquela tua força para vencer? Aquela força para vencer no braço? Um cruzado, um gancho, um semicírculo. Deus tira tudo isso de você. É interessante que depois de 40 dias de deserto, depois de uns tempos de deserto, você fica manso. Rapaz, você não precisa nem de Rivotril, tu vai sozinho. Você vai numa calma do Rivotril do céu. Tu está assim, Senhor, amém, se acontecer, amém, se Deus fizer. Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, tudo. Meu irmão, tu vai naquela vibe assim, ó. Tá bom, Jesus. Porque quando eu estava fortão na carne, podia falar isso de você. Tua pessoa não quer. Qual é? Tem irmãos que até ameaçam. Vou te botar no joelho, hein? Ui, que medo. Que medo, irmão. Esses irmãos aí do Harry Potter, né? Tem varinha em casa e tudo. Cuidado, irmão. Tem uns irmãos aí que é de Sauron. Qual é a tua igreja? Igreja Pentecostal de Sauron. Quem viu sabe da referência. Misericórdia, discípulo do Mago Branco. Porque qualquer coisa eu vou botar no joelho e quando eu orar vai acontecer o quê, irmão? Tu vai orar para quem? Para Deus ou para Satanás?
Porque se for para Deus, ele faz o que ele quer, e não o que você pede. Se for para Satanás, ele vai fazer um negócio com você. Mas aí você não vai para a igreja, você vai lá para a vovó Conguinha. Vai lá para o Pai Tião, vai para qualquer outro lugar. Aqui não. Amém, irmão? Aqui não. Aqui é a vontade de Deus que se cumpre na sua vida e na minha. E acabou. Sabe, Jesus naquele momento, ele está fraco. Biologicamente, fisiologicamente. Eu imagino, 40 dias é sobrenatural. Só Moisés, Elias e Jesus. É sobrenatural. Sem água, põe sobrenatural nisso. Mas Jesus estava ali aonde? Na força do poder do Espírito Santo. É por isso que Paulo, no capítulo 6, do verso 10 de Efésios, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando entramos em batalha espiritual, é na força do poder de Deus. Nós temos que entender que é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos trata, é Deus quem nos cuida. E o deserto de Jesus é o deserto onde ele foi conduzido, mas diferente do de Moisés, que é da intelectualidade, do de Elias, que é do sentimentalismo, o do Jesus é de espiritualidade. Misericórdia. O deserto de Jesus foi o deserto mais voluntarioso. É o deserto que Jesus disse: quero e vou ser conduzido. É quando você chega no nível de maturidade que você diz assim: preciso ser experimentado por Deus. Quero ser experimentado por Deus. Crente maturo diz: opa, longe de mim, deserto. Pai, não quero nem chegar perto. Se eu quero andar em verdes pastos verdejantes, guia-me a vereda das águas tranquilas por amor do teu nome. A parte do salmo ainda que eu ande, ela, como é que é aquela parte mesmo que eu não consigo me lembrar? Não, depois, certamente bondade e misericórdia. É essa parte aí. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso aí não. Sei que o salmista inventou, estava indo tão bem o hino dele, inventou isso, não quis aparecer. Sabe, o deserto de Jesus é um deserto totalmente espiritual. Não tinha pecado para purgar. Não tinha sentimentalismo para tratar. Não era super inteligente e arrogante para com Deus, muito pelo contrário. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O que eu faço, não faço de mim mesmo, mas faço aquilo que vejo meu Pai fazer. O que falo, falo aquilo que eu ouço meu Pai falar. As obras que eu faço não são minhas, são do meu Pai. Jesus não tinha problemas de ego, nem de sentimentalismo, muito menos de intelectualidade. Jesus precisava, no deserto da Galileia, simplesmente ser provado e aprovado para começar a sua obra. O deserto de Jesus talvez seja o deserto que nós deveríamos aspirar. Porque os outros desertos, o de Moisés que foi expulso, de Elias que foi mandado, um por intelectualidade, outro por sentimento, é diferente de Jesus que foi conduzido, foi levado com carinho, com amor. Porque estava pronto para isso. Como é que eu faço para passar por esse deserto? Você tem que estar pronto. Mas por que eu vou passar pelo deserto se eu não tenho nada para tratar? É como eu falei para você, cada um tem o seu deserto. O deserto não é só lugar de tratamento. Na entrada é ruim, mas na saída é glorificável. No deserto de Jesus, quando acaba, diz: e indo Satanás embora, vieram os anjos e o serviram. Da mesma forma que serviu Elias. A fome de Jesus foi saciada com pão do céu, com água dos céus. Quando você consegue passar por esse deserto, você se torna mais forte, você consegue ter a revelação de Deus, você consegue ver quem é Deus. No deserto de Moisés é interessante, ele passa 40 anos no deserto, depois ele fica mais um bom tempo no deserto, com o povo hebreu, e quando ele sobe, traz a tábua, o pessoal vai lá e peca contra Deus, ele quebra a tábua de raiva, naquele momento ele ficou irado, e ele volta para falar com Deus na tenda, e Deus diz: sobe de novo, que agora eu vou trazer para vocês, vão ter que fazer outra tábua, e eu vou dar para vocês agora, vou dar para você, Moisés, agora, a planta do meu tabernáculo. E dessa vez, quando Moisés sobe no deserto, estando no deserto, Deus dá uma má notícia para ele. Moisés, está aí novamente os 10 mandamentos. Olha só uma coisa interessante. Só abrir um parênteses para vocês. A primeira tábua foi Deus quem escreveu. Foi a mão de Deus quem deu a Moisés as tábuas lavradas em pedra.
A segunda, Deus mandou eles fazerem a tábua e Moisés escrever. Preste atenção. E quando Moisés sobe, ele diz assim: Moisés, eu não vou com vocês. Esse povo é ruim. Depois de 10 provas de milagres, mais a abertura do Mar Vermelho, 11. Depois de eu mostrar a minha glória, o meu poder sobre Faraó, eles têm a coragem de fazer bezerro de ouro, eles têm coragem de ir contra você, Moisés. Moisés, eu vou enviar um anjo forte, mas eu não vou mais com vocês. Aí você começa a entender a sua maturidade no deserto. Moisés era um homem manso, ponderado, inteligentíssimo, e sabia que estava falando com Deus e não com Faraó. Ele disse: Senhor, como assim? Tu não irás conosco? Não, Moisés, não poderei ir mais com você. Mandarei um anjo com vocês, fique tranquilo, esse anjo será um dos mais poderosos. A Bíblia não diz que é Miguel, mas eu imagino, por estar atrelado a Israel, Deus enviaria Miguel. Vou mandar Miguel, um dos anjos mais fortes que eu tenho, arcanjo, para andar com você. E Moisés meio pasmo, assim, imagina Moisés panguando, olhando para o tempo. Quer dizer que tudo isso que eu passei, saí da minha família, Egito, 10 pragas, meu povo querendo me matar, deserto, Mar Vermelho, e agora eu tenho quase 90 anos, você vai dizer para mim que o senhor não vai conosco? Não, Moisés, não vou com você. Entenda, Deus sabe quem somos, mas todos os dias Deus vai provar o nosso caráter. Duas coisas que Deus testou Moisés, com duas. Uma foi, ele falou assim, ó, vou matar todo mundo e suscitar, porque você é filho de Abraão. Então, se eu suscitar dos teus filhos os próximos, eu não estou mentindo. Você é descendente de Abraão, seus filhos serão também. E pronto, ele, não senhor, negativo. Não, pode manter esse povo aí. Vão dizer que o senhor tem poder para tirar o povo do Egito, mas não tem poder para educar esse povo no deserto? Negativo, senhor. Não, manter esse povo aí de mim, não quero que ninguém saiba de mim, não. Para. Não, senhor, eu sou de Levi, eu não sou de Judá, eu não sou de Rubem, eu não sou de Simeão, não, eu não sou de Benjamim. Como é que o senhor vai fazer? Não, mas olha só, deixa esse povo aí. A gente vai conduzir esse povo. Tá bom, Moisés. Não tá bom, mas eu não vou com você. Deus começou a fazer imposições com Moisés. Sabe, às vezes Deus nos dá, abre uma porta como teste e não como bênção. Porque a gente fala assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha, é verdade. A porta que Deus fecha, ninguém abre, verdade. Mas muitas vezes Deus vai testar o nosso caráter. Moisés faz o seguinte, conduz esse povo, vai com um anjo forte, eu não vou levar esse povo, vou cumprir minhas promessas a Abraão, vou cumprir minhas promessas a você e a todos os outros. Mas sabe, chega um momento da maturidade é tão grande, que mais é assim, não, senhor. Vamos fazer o seguinte então, senhor, tem uma contraproposta para o senhor. Risca o meu nome do teu livro. Eu não fiz trato com o anjo, fiz trato com o senhor. Quem me chamou no monte foi o senhor, não foi Miguel, não foi Gabriel, não foi Anael, Azazel, não foi nenhuma dessas coisas. Quem me chamou foi o senhor. Eu tenho trato com o senhor, eu não troco o teu chamado por nenhum outro chamado. Eu não troco a tua voz por outra voz de comando, eu só atendo a sua voz. Eu não atendo voz de pastor, não atendo voz de bispo, não atendo a voz de apóstolo, não atendo a voz de denominação, eu só atendo a voz do Senhor. Eu sou manso e humilde, mas esse poder não me pertence. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou. Eu estou nesse deserto, larguei minha esposa e filhos, sogro, ovelhas, porque o Senhor um dia apareceu para mim e disse, vem. Eu imagino o silêncio. Deserto é lugar glorioso, irmãos, viu? Fica triste não. E Deus diz assim, Moisés, eu te conheço. E por te conhecer pelo seu nome, eu farei aquilo que você quer.
eu vou com você. Eu vou com esse povo, por tua causa. E aí Moisés fica aliviado e diz, oh meu Deus, posso ir? Pode. Imagina eu que Moisés está levantando, mas só uma coisinha, já que o Senhor me conhece pelo meu nome, eu tenho esse crédito com o Senhor, tenho essa moral aí, posso te pedir uma coisa? Aproveita que está só nós dois aqui no deserto, nossa montanha. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra a tua face. Eu só conheço a tua voz, eu estou precisando conhecer a tua face. Ah! Tem gente que ama a profecia. Como é bom ouvir a voz de Deus. Você tem que começar a querer conhecer a face de Deus. Tem gente que vive pelas bondosas mãos de Deus. Olha, Deus tem feito milagre, eu tenho sentido a mão de Deus. Está na hora de você começar a conhecer a face de Deus. Ah, eu ouço, eu vejo, eu sou tocado. Está na hora de você começar a conhecer a face de Deus. E o deserto não é só para você ser provado, tentado e privado. O deserto é para você também ter a vontade de conhecer a face de Deus. Jesus não pediu porque ele já estava diante da face do Pai. Elias não pediu porque ele mesmo diz, eu estou constantemente diante da face do Senhor. Mas Moisés pediu porque ele queria ver a face de Deus agora. Ele falou assim, olha Senhor, e olha que era Moisés, abria mar vermelho, abria terra, fazia tudo acontecer. O maior poder que nenhum de nós aqui tem. Mas ele sentiu falta de uma coisa, eu tenho tanto poder, mas eu ainda não te conheço. Eu não te conheço. Sou tão abençoado, Senhor. Eu tenho uma família boa, mas ainda não te conheço. Eu tenho um bom emprego, mas ainda não te conheço. Tenho uma boa saúde, mas ainda não te conheço. Eu sou inteligente, tenho dinheiro, mas ainda não te conheço. A gente só conhece alguém quando olha para o rosto, quando conhece a face, quando olha nos olhos. É quando você guarda a fisionomia da pessoa. É ali que você passa a conhecer uma pessoa. É ali que você vê as feições, o sorriso, a lágrima, a tristeza, a dor, a angústia, a raiva. O rosto é a identificação de uma pessoa, em primeiro lugar. E Moisés falava, eu preciso conhecer a tua face. Eu não posso mais ser conduzido aqui no deserto. A tua coluna de fogo, a tua coluna de fumaça desce. Eu ouço a sua voz, mas eu preciso te ver. Para nós, o deserto é lugar de sofrimento, de luta, de dor, de angústia. Mas para Deus, o deserto é um lugar de aproximação. É quando nossos brinquedinhos são tirados de nós. É quando o dinheiro sai da conta, o cartão de crédito é quebrado, os amigos vão embora. Oh, meu Deus. A família não chega tão junto. É Deus dizendo assim, preciso que todos saiam para ficar sozinho com Ele, com ela. Se você entender o deserto dessa forma, em breve você verá a face de Deus. Se você entender que o deserto é só um lugar de provação para o diabo tentar te derrubar, você vai sair, fique tranquilo. Mas vai sair com um prêmio menor. Vai sair com uma medalha boa, mas não se receberá a coroa da justiça. Não receberá o prêmio da soberana vocação, que é conhecer a face de Deus. Feche teus olhos, por favor. Pastor, mas todos têm que ir para o deserto para isso? Não é uma regra. Mas a maioria tem que ir. Deserto é lugar de purificação. Deserto é lugar onde Deus tira os lixos da gente. Todos os lixos que Deus não quer em nós. Poxa, eu tenho lixo.
Para Deus é lixo. Pode não ser para mim, para a sociedade. Talvez para as pessoas que estão perto de você, ache muito bonito o que você tem, o que você é. Paulo diz que tornou tudo lixo e perdeu tudo para ganhar Cristo. Ele entendeu. Tornei tudo refúgio para ganhar Cristo. E olha que não era qualquer um, era um homem muito inteligente, poderoso. Você pode dizer isso para Deus hoje: Senhor, eu preciso ver tua face.